aos amigos a lei, aos inimigos os rigores da lei. Quando o Estado nos ataca, na verdade ele está carimbando o papel de que ele está errado. Eles atiram em cima do corpo das pessoas e a queima-roupa. Manifestantes foram cercados em praça pública, espancados, presos sem qualquer motivação legal. Chega de polícia militar nesse país. Chega! Isso não é mais ditadura. Eu não fiz nada. Hoje em dia, a gente pode dizer que há pelo menos 60 projetos de lei no Congresso Nacional que, de alguma forma, visam restringir o direito de protesto. Tem gente ali que nunca se viu. As pessoas estavam na rua, numa manifestação, e quem ia preso era processado por associação criminosa. E foram condenados por isso. E aí tiram o direito mais básico, que é o direito de livre manifestação e de livre organização. Estado democrático de direito para quem? Em 2013, a gente viu nascer uma série de projetos de lei. A gente viu nascer a lei das organizações criminosas, a gente viu nascer uma série de projetos que tentavam criar o crime de vandalismo, bloqueio de vias, de terrorismo também nasce em 2013. A gente viu o próprio executivo expedir a GLO, que é a Portaria de Garantia da Lei e da Ordem. E vimos também em 2013 a lei das organizações criminosas. No primeiro momento, a lei surge de um projeto do PT, por entender que poderia criminalizar alguns agentes públicos que cometessem crimes contra a população. Então, se alguém desaparecesse, ou alguém fosse morto por policiais, por mais de um, porque para ser associação tem que ser mais de um, eles seriam enquadrados nessa lei. Então, vem o primeiro sonho, o sonho punitivo, de que seriam enquadrados somente os agentes públicos que cometessem esses crimes. Eu sempre defendia que isso era um engano, um ledo engano. Eu não conheço lei que seja dirigida, não importa qual governo, a determinada categoria. A gente precisa sempre repensar e colocar em discussão o que é verdadeiramente uma democracia, né? O Brasil, ele vem passando aí por uma série de questões, enfim, e fatos que nos dizem que sim, vivemos uma democracia extremamente fragilizada e que nunca foi plena. E isso fica muito claro quando a gente vê como o Estado trata as vozes dissidentes. Estava todo mundo já na rua há muito tempo. Os retardatários é que vieram para a rua de repente, sem ninguém esperar. E essa mesma meninada dizia, não vai ter Copa. E não teve. Se a gente for examinar bem, não teve. No assim chamado país do futebol, a Copa aqui era para ser uma coisa, uma festa maravilhosa. Não foi nada disso. Não precisava nem a gente tomar aquela surra vergonhosa de 7-1. E quando essa população ousa levantar a voz para questionar, a gente vê o modus operandi do Estado brasileiro que foi sempre o mesmo, que é reprimir, que é calar, que é silenciar, que é tirar das ruas as pessoas que levantam ali as suas questões, e geralmente pessoas que já vivem numa situação de vulnerabilidade muito grande. Da história recente do país, é impressionante notar que a única resposta, ou praticamente a única resposta do Estado brasileiro foi um incremento da repressão. Seja ao nível de leis mais duras contra as manifestações, seja ao nível de endurecimento penal, seja ao nível da repressão física, espancamentos, etc. Não se manifesta. Esse é o recado claro, né? Porque quando a gente lutou em 2013, 2014, o Estado só nos ofereceu violência. Em nenhum momento o Estado ofereceu um tipo de acordo, né? A gente viu que o Estado abaixou a passagem, mas hoje nós temos uma passagem de R$ 3,95, que é muito maior do que naquela época. A gente vê que eles nos dão com uma mão e nos tiram com a outra. Até quando nos prenderam, eles estavam pisando em cima das próprias leis, né? Eles rasgam as leis que eles mesmos criaram para prender o povo, prender os estudantes, os professores. Hoje essa lei é aplicada
o tempo inteiro e contra todas as pessoas por associação criminosa, por qualquer fato que ele esteja cometendo. Vou te dar um exemplo, então, que esse é mais radical. O caso daquele rapaz chamado Rafael Braga, que ultimamente foi preso há pouco tempo, ele sozinho, às 7 horas da manhã, indo para a padaria comprar pão, o policial diz que encontrou com ele alguma quantidade de maconha. E Rafael Braga é enquadrado na lei própria de drogas e também por associação criminosa, só que ele estava sozinho. Mas o juiz diz, não, mas ele estava sozinho, mas ele estava agindo em interesse dos traficantes locais. O que é espantoso no caso dele ter sido acusado é que a única testemunha, foi o policial que o prendeu. Você se bastar de um depoimento de um policial que ele leva preso para servir de prova, única prova para uma condenação. É um pesadelo isso. E essa é uma abordagem que nós fazemos, inclusive, na defesa daqueles que são, como manifestantes, como militantes políticos atingidos por essa lei, é fazer uma abordagem exatamente do desvio de finalidade, do perigo que é ter uma legislação dessa ordem, que pode ser desviada desse jeito, não é? Por um Estado, não é? Que tem um caráter de classe bem definido e que usa exatamente mais esse instrumento para oprimir, principalmente aqueles que se insurgem. E a gente viu casos aí muito graves, né? A gente viu o caso do Sérgio Silva, comunicador aqui de São Paulo, que, ao cobrir uma manifestação em 2013, foi atingido por uma bala de borracha disparada pela polícia militar, perdeu o seu olho, foi pleitear no sistema de justiça, no judiciário, uma indenização contra o Estado e tivemos como resposta a primeira decisão aí do juiz que olha o caso de que, na verdade, o culpado era o Sérgio. Que, na verdade, quem se colocou na linha do tiro foi o Sérgio. O juiz diz isso com todas as letras. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma polícia que comete atos bárbaros de violência e a gente tem um sistema de justiça que legitima esse quadro de violência e de repressão absoluta. Tem dois momentos. Rafael Braga ele é preso na manifestação de 2013. Ele estava no galpão, aqui próximo, aqui no centro mesmo, próximo, fazendo uma limpeza e higienizando o lugar que ele dormiria, que ele era um morador de rua. E com um pouco de pinho-sol e tinha um pouco de álcool misturado, que ele fazia aquela limpeza dele. Ele foi preso e levou preso com aquele material e a perícia conclui que aquele material não era possível de produzir uma bomba, um coquetel molotov, etc, etc. Rafael Braga é condenado por risco, né, por dano à sociedade e, de novo, por associação criminosa, há 5 anos. Essa sentença, com todos os recursos que foram feitos, essa sentença transitou em julgado. Rafael, então, de todos os manifestantes, Rafael é punido severamente de uma coisa que ele não participou como nada. Rafael não conhece partido, seja de direita, de esquerda, de centro, ele não tem essa consciência política desses fatos. É um erro judicial grave. Lei é para atingir negros da periferia, das favelas, né, das quebradas, com rigor da lei. É para isso que existe a lei, especialmente. Olha, foi no governo Dilma que foi aprovada essa lei e foi no governo Dilma que foi aprovada também a toque de caixa, em regime de urgência, a lei antiterrorismo. Num país que não tem terrorismo. O fato social num país democrático tem que preceder a lei. A lei vem para ordenar algo que precisa ser ordenado. Não tem terrorismo aqui. Para que vai ordenar o terrorismo aqui? Isso é interesse do centro do capital. Mas se tivessem conseguido aprovar para a Copa, esses meninos não iam estar enquadrados na lei de associação criminosa, não. Eles iam estar na lei de terrorismo.
estava muito na cara que ela ia se voltar contra toda e qualquer pessoa que tivesse organizado para uma manifestação, por exemplo. Se alguém pegasse uma pedra e jogasse numa vitrine, aí é um crime de dano, todas aquelas pessoas que estivessem ali envolvidas poderiam ser presas pelo crime de dano e julgadas pelo crime de dano e associação criminosa. Essa é a cereja do bolo, porque o crime de dano, a pena é muito pequena. Não daria pena de restrição de liberdade, daria de restrição de direitos. Teria que estar em casa a tal hora, não poderia ir para as festas, não poderia ir por bar. Então, restrição de direitos. O que é que você faz para piorar, para agravar a situação? É que eu digo que é a cereja do bolo. Você cria associação criminosa. Quando você cria, você aumenta muito a pena, aí você vai para a pena de reclusão. Aí você é restrição de liberdade. Você prende a pessoa, já não é somente restrição de direitos. Então, o Black Bloc é uma tática, então qualquer pessoa pode aderir, seja um comunista, um anarquista, uma pessoa da massa. Inclusive, muitas vezes, quando tem manifestação na favela, as pessoas colocam a camisa na cara porque a polícia pode ter represália depois. Essa questão da máscara, não há isso em lei. Não tem nenhuma lei que diz que você não pode usar uma máscara para praticar determinado ato. Então, por que você pode ser preso? Porque você cometeu um crime ou tentou cometer um crime. Eu nunca fui Black Bloc, tanto que eles nos identificam. Se nós usássemos máscaras, eu não estaria identificado, né, como uma das pessoas criminalizadas. Embora eu não condeno, eu não sou desses que condenam a violência em geral. Eu penso que se os poderosos usam da violência para impor a sua ordem, não se pode esperar que do lado de cá se responda apenas com flores. E qual é o conceito de legítima defesa? O conceito de legítima defesa é opor uma resistência imediata e contrária usando meios proporcionais àqueles usados na agressão injusta. É uma violência justa contra uma agressão injusta. Isso é a legítima defesa. A pretexto de dispersar a multidão que se manifesta, eles atacam. Mas, ora, eu pergunto, dispersar por quê? Se eles têm o direito magnânimo de se manifestarem. Aonde está a agressão? Na manifestação ou na dispersão violenta da manifestação? Essa questão, essa narrativa que é construída na mídia, em outros espaços políticos do sistema de justiça, sobre os black blocs, que são os grandes inimigos do Estado brasileiro atualmente, é o que, na verdade, justifica a repressão, é o que, na verdade, justifica essas decisões totalmente criminalizadoras e essas ações totalmente de repressão que a gente vê que é o marco do Estado brasileiro. Olha, o preconceito ainda existe, a discriminação jurídica ainda existe e ela está para ser desconstruída. Assim, a gente sempre quis casar. Eu me sentia muito mal porque toda coisa que acontecia entre a gente, a família dele, falava que a gente não era nada um do outro. O pessoal fazia marcha lá na frente da Câmara contra, os outros iam lá dizer que a gente era um bando de malucos, desavergonhados, não sei o quê. Virou assunto na mesa das famílias. Mas, ao mesmo tempo que a gente avança, tem uma força querendo que a gente retroceda. Realmente, a gente precisa dessa legislação para que a gente não fique com medo de perdermos direitos, né? Na verdade, o movimento LGBT, historicamente no Brasil, sempre concentrou seus esforços numa lei que criminalizasse a homofobia. A partir de um certo momento, os ativistas entenderam que, ao lado da criminalização da homofobia, ou mais que a criminalização da homofobia, era fundamental a gente combater a desigualdade jurídica, né, que existia. E essa desigualdade jurídica, ela se materializava no fato de que casais gays, casais homoafetivos, ou como falam os espanhóis, parejas homoafetivas, não podiam se casar, não podiam ter direito ao casamento civil.
E ao não ter direito ao casamento civil, não tinha direito a constituir famílias. As famílias homoparentais não eram consideradas famílias. E, portanto, uma série de outros direitos correlatos também não existiam, não se materializavam. O direito à herança, os direitos hereditários, os direitos previdenciários, os direitos de família. Aquilo era muito novo no Congresso, né? Casamento era uma palavra, nem hipótese alguma poderia ser dita. Então virou parceria civil entre pessoas do mesmo sexo. A primeira pessoa que eu chamei, chamamos vários para depor, né? Foi o Tony Reis. Então aí um dos deputados fez assim, queria fazer uma pergunta, porque podia perguntar. Era o Severino Cavalcante, lembra? Famoso. Posso fazer uma pergunta, deputado? Pois não. Bom, a minha pergunta é assim, o senhor é ativo ou passivo? Eu lembro que eu fiquei pasma, não sabia o que falar, mas ele saiu muito bem. O Tony virou e falou, olha, deputado, como isso é uma resposta mais da minha intimidade, acabando aqui, eu não tenho nenhum problema conversar com o senhor sobre o assunto. A gente vai tomar um vinho e eu lhe conto. Aí todo mundo caiu na gargalhada, deu aquele... né? Mas foi um horror. E eu estou mencionando ainda esse projeto que era bem pouquinho, não era quase nada. Antes não tinha nada, né? Era para herança, né? Era para herança, basicamente, para a pessoa não ter que passar o que estavam passando. E aí eu me elegi em 2010 para deputado federal pelo Rio de Janeiro. E eu conversei com as principais lideranças do movimento e falei para eles que o nosso mandato tocaria como pauta principal da agenda LGBT o casamento civil igualitário. Algumas lideranças foram contrárias a essa decisão e eu disse, então vamos fazer o seguinte, vocês são movimento social, vocês agem de um jeito, eu sou mandato, né, estou na institucionalidade, eu ajo de outro. Então nós temos aí duas agendas sendo tocadas, uma pelo movimento social, uma pelo mandato do único deputado LGBT que tem na Câmara, que sou eu. E aí eu comecei a tocar a pauta do casamento. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu as uniões estáveis homoafetivas como entidade familiar. Né? Havia uma brecha interpretativa na Constituição Federal. Não proíbe, nem reconhece. Havia um vazio, um silêncio. Nos termos do artigo 1525 do Código Civil Brasileiro, não havendo nenhum impedimento para esse casamento, encontra-se as nudentes em condições de contraírem matrimônio. Pergunto a Bianca Lorena Borges Tavares, é por livre e espontânea vontade que recebe Leisângela Pires Cavalcante? Sim. Leisângela Pires Cavalcante, é por livre e espontânea vontade que recebe Bianca Lorena Borges Tavares? Sim. De acordo entre ambos, que acabais de afirmar perante mim e as testemunhas por receber, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Cadê minhas alianças? Eu queria dizer que eu te amo mais que tudo nesse mundo. E que esses 12 anos se transformem em mais de 50. Tremendo. Obrigada por tudo, meu menino. Essa mudança aconteceu, acho que só tem 3 anos que eu estou aqui, trabalhando aqui nesse cartório. Mas a mudança foi de imediato. A gente ficou trêmula, né? A gente nunca tinha visto essa homem casar com homem, mulher casar com mulher. Então, assim, mas agimos como se fosse um homem e uma mulher. Todas as mudanças legislativas, elas vêm de uma pressão social, do movimento social. Então, a gente também não pode pensar que os deputados e senadores nos dão leis prontas, né? O movimento social se articula com os políticos e políticas para poderem, né, ter uma representatividade de forma a trazerem realmente direitos, né? Conquistar direitos, né, que a gente chama. Em 2011, chegou uma provocação ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, que, ao ser julgada, reconheceria a união estável em todo o Brasil
das uniões estáveis homoafetivas. E todos os outros membros do Supremo votaram a favor também. Então nós tivemos uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal reconhecendo as uniões estáveis homoafetivas como entidade familiar. Os poucos que a gente vai conquistando, o pouco direito que a gente conquista, cada um deles é uma vitória, é muita coisa, né? Muita coisa, com certeza. Acho que desde que a gente está junto, né? 12 anos já que a gente está junto, já tem um bom tempo que a gente programa esse casamento, né? Assim, a gente sempre quis casar, sempre quis ter esse tempo, conseguir fazer isso, né? No cartório, vir registrar isso, ter isso com a gente, sempre foi um sonho. A gente resolveu fazer agora porque a gente ficou, não sei, a gente ficou com medo, não sabe o que espera daqui pro ano que vem, né? A gente não sabe se vai poder realizar isso mais pra frente. Ótimo. Eu acho, toda a vida apoiei a vida dela, ela, do jeito que ela quiser ser feliz, ela sendo feliz é a minha felicidade, né? Então, pra mim, normal. Independente de se são duas mulheres, dois homens ou uma mulher, eu acho que é cidadania, todo mundo tem direito, independente, eu acho que as pessoas se preocupam demais com quem que eu vou casar, ou com quem que você vai casar, com quem que você vai casar, ninguém tem nada a ver com isso. Eu não consigo ver a importância que as pessoas se incomodam porque tem duas pessoas do mesmo sexo casando. Não entra na minha cabeça isso. Então, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, alguns juízes continuaram negando, quer dizer, reconhecia a união estável, mas não convertia em casamento civil. Aí o Conselho Nacional de Justiça, em 2013, falou, todos têm que obedecer. E aí o casamento civil é conquistado materialmente como direito através do judiciário, mas não como um projeto de lei. Mas quem disse? Não é lei. Lei é quando está na Constituição. E o meu projeto era entrar na Constituição. Casamento não é mais entre homem e mulher. Casamento é entre duas pessoas. Com essa mudança na agenda LGBT, que se desloca da criminalização da homofobia para o casamento civil igualitário e o combate mais amplo à discriminação jurídica, ficou evidente que as pessoas trans, travestis, transexuais, pessoas não binárias, eram vítimas de uma discriminação específica também, de que havia uma discriminação jurídica que abatia só as pessoas trans. E isso começava com a negação da existência dessas pessoas na documentação pública. Eram pessoas que tinham uma dupla existência. Uma de verdade, o corpo dela transformado, o corpo dela vestido da maneira que ela gostaria, com o nome que ela queria se apresentar socialmente, e havia uma outra existência, que era uma existência documental. O registro civil dela, a carteira de identidade, que não correspondia a essa pessoa que ela era. Então, eu comecei minha fase de transformação em 2009. Eu comecei a me transformar nesse período de estágio. Quando terminei meu estágio, eu ainda não estava com meu nome trocado como Bianca, né? Depois que passou esse período de estágio, que aí veio um contrato para mim em 2011, para eu trabalhar no hospital. Para a população trans, o nome é muito importante. Até mais importante do que a aparência. O nome é um direito fundamental. Então, você ter o seu gênero feminino e ser chamada por um nome masculino é muito humilhante, né, para a população trans. Então, o direito ao nome realmente é como se fosse o direito à vida para essas pessoas. E aí, minha coordenadora me chamou. E aí, a partir desse momento, ela perguntou se eu gostaria de ser chamada usando o nome social dentro do hospital. E aí, para mim, foi um ponto decisivo, foi um ponto que ela, né, pediu para mim pensar se realmente é o que eu buscava, o que eu queria. E aí eu decidi que, a partir daquele momento, eu era para ser chamada de Bianca Marchiori. Dentro do hospital, eu sou a única trans que entrou com essa cara e a coragem de desafiar e ser respeitada dentro do âmbito do meu trabalho. A partir do momento em que eu me vi como uma pessoa trans e que iniciei a alteração da minha imagem, a alteração do meu corpo, eu me vi na necessidade de alterar o nome, porque não condizia mais com a aparência. Eu tentava fazer coisas normais de rotina e
Sempre que eu precisava apresentar a documentação, gerava transtorno, eu tinha que estar me explicando para pessoas desconhecidas, talvez para pessoas que nem queria, né? Porque gerava esse transtorno, essa discordância entre o meu documento civil e a minha aparência física, como eu me apresentava para as pessoas. Aí, para diminuir esse estresse diário, toda vez que eu fosse utilizar a documentação, aí eu fui atrás de retificar esses documentos e colocar um nome que remetesse a uma pessoa de gênero masculino. Meu nome era Letícia, né? E eu mudei para Felipe. Na época, a Letícia é uma pessoa comum, tratada como mulher, seguia os padrões da sociedade, que os papéis impostos para a mulher, que era crescer, casar, cuidar da família, dos filhos. Eu acho que a gente tem que compreender que na vida existem pessoas trans e que as pessoas trans manifestam a sua transgeneridade muito cedo nas suas vidas. E que até então isso não era respeitado porque sequer as pessoas trans eram reconhecidas. E elas eram vítimas de violência muito cedo para encarnar um gênero que não era o que elas queriam encarnar. Então, pessoas que nasceram do sexo masculino e que desde os 3 anos de idade manifestavam uma identificação com o gênero feminino, muitas pessoas foram submetidas a violências por parte dos pais, foram obrigadas a encarnar o gênero que elas não queriam e sofreram a vida inteira. Muitas se mataram, outras desenvolveram problemas de depressão e outros transtornos psíquicos. Antigamente, a pessoa precisava entrar com uma ação judicial para que um juiz dissesse a ela se ela tem o direito de retificar, de mudar esse nome, de adequar o nome que está na certidão de nascimento ao que ela vivencia, ao que é a realidade social dela ou não, e mudar também a designação do gênero na certidão, né? Ou de masculino para feminino ou feminino para masculino, né? A depender de qual seja esse caso. E, assim, o nosso maior desafio aqui na região norte, né? Falo pela região norte, é que a gente tem a população de trans que é muito maltratada, né? É uma população trans que não conseguiu ascender socialmente, né? São pessoas que ainda estão aí nas ruas, nas pistas, fazendo programas, né? Muitas vezes por necessidade também, mas a gente não pode garantir a segurança dessas pessoas, né? Então, o que a gente chama muitas vezes é que esses corpos, eles são corpos abjetos, né? São corpos de segunda categoria, não são respeitados, né? Tenho 35 anos, eu tenho assim, um conhecimento já bem grande. Eu já vivi na rua, já fiz programa e tudo. E eu acho assim, depois de um tempo pra cá, saí da rua e busquei a militância. E de uma forma já totalmente diferente. Saí de um cenário que ali era guerra e tô num ambiente que eu tô me conhecendo o máximo, né? As mulheres trans eram expulsas de casa, a maioria era expulsa de casa muito cedo, ainda adolescente. Quando começava a vestir as roupas da mãe, o pai, em geral, espancava e botava para fora de casa. Fora de casa, essa pessoa, sem eira nem beira, era acolhida por pessoas trans que já estavam fora de casa e que já eram prostitutas e que viviam da prostituição. Então, essas pessoas trans acolhiam essas outras que eram expulsas de casa e essas novas pessoas trans tinham a prostituição como um destino, porque não tinha direito à escola, não podia se colocar no mercado de trabalho de outra maneira, porque não tinha outro tipo de formação e virava prostituta. E, ao não ter acesso a hormônios no sistema de saúde, não ter acesso a próteses de silicone, essas pessoas botavam silicone industrial. Muitas delas morreram aplicando silicone industrial, ou o silicone industrial desceu e transformou esses corpos em corpos deformados. E essas pessoas sofreram mais ainda. Então, o que acontecia era isso, era que essas pessoas eram empurradas para a margem, sem direito, discriminadas, aviltadas, marginalizadas, por uma sociedade escrota, egoísta, que lhe negava direito. Aí depois disso, depois de 2 anos, aí eu fui pensando e eu falei assim, por que eu não fundar uma associação voltada para as travestis transexual dentro do estado de Tocantins. Aí a gente fez uma forma elaborada, fizemos assembleia, fizemos estatuto, organizamos. E aí surgiu a Atrato. A Atrato, ela tem 2 anos e meio que a gente está aí buscando e militando por esse público, que é um público desconhecido, desmerecido dentro da sociedade. A gente não tem uma lei que
que reconheceu essa categoria no Brasil de nome social, como a gente teve em outros países. No Brasil, isso foi um entendimento do Supremo Tribunal Federal, do STF, para garantir que as pessoas pudessem fazer essa retificação no registro civil. Então, não foi uma conquista legislativa, foi uma conquista de um direito por meio do judiciário. Hoje, não mais é necessária a realização da cirurgia, do processo de transexualização com intervenção cirúrgica, para a pessoa poder realmente alterar o nome e a designação do gênero na certidão de nascimento. Isso não afeta o direito de ninguém. Não afeta o direito de ninguém, porque isso só diz respeito à pessoa trans. Ela sabe qual é o sofrimento de encarnar um gênero que não é o que ela quer encarnar. Sou eu e pronto, acabou. E acho que todo mundo deveria ser. A lei ela é formada, a lei é feita por uma classe dominante. Em 2014, a gente tinha um cenário de Copa do Mundo no Brasil. Os mandos e desmandos da FIFA eram enormes. Eu desafio vocês, ou qualquer um, a examinar em auditoria qualquer contrato de qualquer ente do Estado, do município ou da União. Duvido que não vai existir uma irregularidade, uma propina, uma sacanagem. A violência, de forma mais generalizada, ela não é provocada pelos black blocs. Quem é o autor desse quadro sistemático de violência institucional é o Estado, é a polícia, é o sistema de justiça, é o sistema legislativo. A lei das organizações criminosas, ela vem justamente nessa toada. É um método que nos remonta aos tempos da ditadura militar. É uma sinalização clara do poder judiciário associado com a grande imprensa de que o povo não deve se manifestar. Vem outro agora que vai quebrar a ordem e construir uma outra completamente contrária àquela que nós sonhamos. A alegação deles, primeiro no contexto da Copa, era que nós estávamos preparando atos violentos durante a final da Copa, inclusive explodir o Maracanã. Soa grotesco, né? Principalmente quando nós observamos a brutalidade policial que se cometeu durante a Copa. No Brasil, em junho e julho de 2014, o direito de manifestação foi, de fato, proibido. A verdade é que casos para demonstrar esse cenário de barbárie e de violência é o que não falta, né? E a gente não pode deixar de lembrar do caso dos 23 ativistas do Rio de Janeiro, que se manifestavam em 2013, 2014, com uma pauta muito forte no Rio para levantar o debate sobre os mega-eventos, sobre, enfim, uma série de violações dos direitos humanos que se dava naquele espaço, foram alvos de um processo totalmente arbitrário. Pessoas que sequer se conheciam foram processadas por organizações criminosas, por associação criminosa, por dano ao patrimônio, por porte de artefato explosivo e que tiveram essa condenação, essa sentença proferida esse ano. Na véspera da Copa, da final da Copa do Mundo, nós tivemos nossa prisão decretada. Dos 23 ativistas, a maioria foi preso, foi encerrada em Bangu, que é o maior complexo de presídios da América Latina. Após 15 dias, nós ganhamos o direito de responder ao processo em liberdade. Contudo, o Tribunal de Justiça do Rio, ao nos libertar, nos impôs uma condição que é absolutamente ilegal, que foi nos proibir de frequentar manifestações ou protestos. E como eles entenderam que no dia 15 de outubro, após essa libertação, eu participei aqui na Cinelândia mesmo, de um protesto pelo Dia do Professor, decretaram novamente a minha prisão, em decorrência dela eu fiquei 7 meses preso. Nas alegações finais, já com toda a prova produzida e já tendo perdido o prazo para isso, o Ministério Público acrescentou como crime autônomo a corrupção de menores. Além daquela presença de menores que majora o tipo penal, lá do parágrafo único do artigo 288, eles ainda foram apenados pelo crime autônomo de corrupção de menores. Isso é absolutamente uma ilegalidade. O juiz
não poderia ter feito isso. A prisão é uma grande experiência e os 7 meses que eu passei lá tiveram 2 significados. Por um lado, a indignação com a tamanha injustiça, porque se eu já encontrava motivos para me engajar politicamente pelo que eu via nas ruas, o que se encontra no sistema penal, no subsolo da nossa sociedade, é ainda pior, é muito pior. Por outro lado, uma reafirmação do meu compromisso, porque ali eu tive contato com as camadas mais marginalizadas da sociedade. Na verdade, se você pega um juiz ali, um juiz que eu digo que se fosse garantista, aquele que está ali para garantir a aplicação da lei de maneira correta, adequada, e a pura aplicação da lei, esses garotos estavam todos absolvidos. A questão é que eles aplicam de acordo com o interesse de quem está julgando, né? Quem julga essas organizações, quem julga os manifestantes, são magistrados, são promotores que são extremamente punitivistas, que acham que a sociedade vai se resolver trancafiando essa população, botando quando está mais provado que não. Nós estamos com uma população de quase 700 mil encarcerados e não tem dado nenhum resultado. Fiquei presa 5 dias no Degase. A época que eu fui presa, eu era estudante, secundarista, organizada no Grêmio Estudantil, e ao fazer manifestações pelos direitos dos estudantes. Eu moro na Maré, que fica numa área pobre do Rio de Janeiro, e eu fui presa com o Exército na minha casa. A época da Copa do Mundo, né, a Força Nacional de Segurança estava nas ruas, estava fazendo patrulhamento, e eu fui presa com um tanque de guerra mesmo, e 2 carros da Polícia Civil. E eles reviraram a minha casa e xingaram a minha família, e foi uma abordagem muito esdrúxula. Eu não tive tempo nem de ir ao banheiro, né? Eu tive que sair, pegar documento, ir para a delegacia, sem saber muito bem por quê, com um papel dizendo que eu estava sendo presa. Foi uma abordagem muito cruel, assim. Acho que na periferia eles abordaram de uma forma mais forçada. É acordada quase com eles arrombando a porta. Deixam a casa absolutamente em total desalinho, menosprezam a casa, chamando a casa de muquifo, né? Apreendem panfletos, bandeira do movimento estudantil, no que estavam revirando tudo, deixando tudo desalinhado, encontrando entre as roupas íntimas do pai, numa cômoda, a arma dele, a arma pessoal dele. Ele que é segurança particular, carteira assinada, o revólver registrado em nome dele, com a carga completa e mais uma carga sobressalente de balas. Apreendem o revólver, nessas condições que eu estou contando, e atribuem a posse ilegal de arma, o porte ilegal de arma à menina. E ao pai, um outro processo por omissão de cautela. O processo foi arquivado e ela é livre da acusação. Conseguimos desmontar a farsa policial que foi montada. Todo o processo foi muito premiado por isso, jovens ativistas, 23 ativistas Black Blocs. O que eram esses 23 ativistas? Que eles tinham uma organização, né? Muito se alegava que eles tinham uma organização, uma dinâmica para atuar juntos como Black Blocs e, enfim, causar danos nos protestos e na polícia lá do Rio de Janeiro. Mas a verdade é que quando a gente olha esse inquérito policial que originou essa ação, a gente vê, primeiro, que absolutamente não se tinha provas disso. Segundo, existia uma narrativa da justiça lá do Rio de criar uma atmosfera de que eram 23 pessoas que se conheciam, mas não. Grande parte dessas pessoas não se conheciam. Então, como você pode falar de organização criminosa? Como você pode falar de associação criminosa de pessoas que não se conheciam até o ato da prisão? Isso é prisão política, esse processo é político. E eu sou o advogado que denuncio isso desde a prisão. Eu chamo a DRCI, cujo nome oficial é Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, eu chamo de Delegacia de Repressão ao Cidadão Inocente. Mas digo também que ela é, hoje,
o antigo DOPS. É ela que exerce o papel de polícia política e social. Eles manipularam as provas no processo de uma forma absolutamente vergonhosa. Eles tinham lá um negócio chamado ronda virtual. O que era a ronda virtual? Policiais que se revezavam em turnos durante 24 horas, só monitorando nas redes sociais as postagens da militância insurgente e recolhendo provas para futuras incriminações. E começou assim se desenhar essa associação criminosa, essa quadrilha. A última prova que foi cabal foi a oitiva de alguns agentes específicos, algumas testemunhas e a interceptação telefônica. Interceptação telefônica essa totalmente ilegal. A gente tem ali a escuta de mais de 70 organizações do Rio de Janeiro e me parece que aí a gente tem muito claro que esses inquéritos, eles não são para investigar crimes, mas eles têm um intuito muito maior, que é fazer um monitoramento ideológico desses movimentos sociais. E aí a gente viu muitas conversas arbitrárias, conversas absolutamente inocentes, pessoas pedindo pizza, pessoas dialogando, pessoas conversando sobre essas pautas políticas, mas que absolutamente não incriminava ninguém. Porém, a partir de uma leitura muito enviesada da Justiça do Rio de Janeiro, do juiz específico que proferiu a sentença, esses 23 jovens foram condenados. Cria uma coisa, aí aparece com uma bomba que nunca ninguém viu. 2 desses 23 tem ao lado do processo dos 23 um outro processo onde eles foram condenados a mais de 6 anos por causa dessa porcaria dessa bomba. Um deles é meu filho, caçula, o Igor de Caraí, que está condenado a 13 anos. 13 anos. 7 lá na associação criminosa, mais 6 por causa dessa bombinha que eles enfiaram. O futuro de um revolucionário, ele é sempre incerto, né? Porque a gente vai onde a massa tá. E hoje eu atuo muito com os professores, com os estudantes. O meu futuro é sempre lutar pelo direito do povo de forma democrática. O enfrentamento de um revolucionário no processo, seja um acusado ou um advogado, é o papel de acusar o Estado, é acusar o seu acusador. E eu sou a defesa que acusa. É lá que estão os criminosos. É lá que estão os verdadeiros detratores do povo. É lá que estão os transgressores das leis. É lá que estão aqueles que rasgam a Constituição, que rasgam o direito universal da pessoa humana de se expressar, de opinar, de se manifestar. Na verdade, eles não detalham, eles nos condenaram. Hoje eu estou condenado a 7 anos e meio de prisão por organização criminosa, armada e corrupção de menores. E sim, se a segunda instância confirmar, se o Tribunal de Justiça confirmar essa decisão, eu e mais 22 pessoas iremos para a cadeia por termos tido a ousadia de nos manifestar em 2013 e 2014. O que acontece é que as pessoas com o presidente Bolsonaro aí, que declarou seu machismo, sua homofobia, estão com medo de que esses avanços, né, retrocedam. Percebi a mudança do dia após a eleição, que eu recebi várias mensagens, por exemplo, já pode matar viado, viado bom é viado morto. Famílias inconversáveis, preconceituosas e um medo enorme de poder ser quem elas eram. A gente não tem o que ser transformado, não tem o que ser curado. Porque as pessoas que são LGBTs, elas são LGBTs. Elas não vão simplesmente num passe de mágica, num pó de pirlim-plim-plim ou numa porretada de um cacetete virar heterossexual. É fundamental que a gente dê força de lei a essas conquistas materiais de direitos. Eu acho que nesse momento o nosso Congresso conservador, eu acho que não vai ser uma pauta para o Congresso.
Nós nos conhecemos há muito tempo na minha cidade natal. Tiago estava na universidade lá. E, assim, começamos a namorar contra tudo e todos naquela época, que é anos 2004, 2005, né? Não era tão assim. Hoje ainda não é fácil, mas naquela época era bem mais difícil. Principalmente numa cidadezinha do interior do norte do Brasil. E nos conhecemos e fomos ficando, acabamos morando junto um bom tempo. Naquela época nada de se falar sobre casamento. E até quando tivemos a oportunidade, em 2011, assim que saiu a lei, a lei não, né? Assim que foi pacificado, a gente entrou com habilitação para casamento e, por incrível que pareça, não foi negado, não pediu união estável, nada. Foi aceito pelo cartório, pelo juiz e o promotor na cidade natal dele, que era Dianópolis, e nos casamos. Desde que o Supremo Tribunal Federal reconheceu as uniões estáveis em 2011, o ministro Aires Brito, ministro do Supremo, disse que era hora da Câmara dar força de lei àquela decisão. E a Câmara não deu força de lei a essa decisão, porque a Câmara é formada majoritariamente por conservadores e reacionários ligados ou a igrejas neopentecostais fundamentalistas ou ligados à direita católica. Então, a união dessas bancadas faz com que as pautas LGBTs, as pautas em favor da cidadania LGBT não avancem. Então, com isso, a gente não conseguiu dar força de lei, mas a gente então apelou para o judiciário, nós fomos por um outro caminho. Fomos o primeiro do Tocantins, o primeiro da região norte e o 9º do país, que naquela época tava uma corrida, assim, né? Tipo, saía e a mídia soltava. Então, assim, o nosso casamento, salvo engano, foi noticiado nos jornais, foi capa do jornal daqui e passou também no jornal Hoje falando sobre. Virou um acontecimento, por ser em Dianópolis, uma cidadezinha micro, e ainda mais por ser na região norte, que é uma região historicamente conhecida por ser uma das regiões que mais concentra homofobia, casos de crimes de ódio contra LGBTs. Pula lá, naquele. Isso, até ele cair. Todo mundo pensa, quando eu falo, nós temos uma família constituída, todo mundo pensa que tem uma nave espacial e 3 ETs morando na casa, que acontecem as coisas, as dinâmicas familiares diferentes. Mas aqui, assim, tem quem exerce mais a função de cuidado e a função de proteção, né, que seriam, no caso da família heteronormativa, hegemônica, tradicional, a função paterna e função materna. Quando a gente se casa, quando a gente deu a entrada na habilitação para o casamento, a gente já tinha Augusto, né? E o processo de adoção estava correndo. E para que não houvesse insegurança jurídica, a gente fez a habilitação para o casamento, que até nos pegou de surpresa a decisão da promotoria e do juiz. Tanto que quando saiu a decisão, que foi por volta de meio-dia que a gente ficou sabendo, a gente correu para o cartório para casar às 3 da tarde. Eu estava saindo do trabalho, direto pro cartório. E assim, a gente tinha planejado que ia fazer uma festa, algo, mas a gente ficou com tanto medo de não dar certo, daquela decisão ser revogada, de aparecer algum fundamentalista e falar não vai, vou entrar com a impugnação desse processo de casamento, que nós casamos no mesmo dia, poucas horas depois. Por uma questão histórica, né, a gente tem ainda bastante o conservadorismo e o coronelismo aqui. Mas um ponto que a gente tem muito forte é que o movimento LGBT daqui se organizou. A gente fez parte, inclusive eu estava nesse momento na Comissão Estadual de Direitos das Pessoas LGBTs. A gente teve um plano estadual dos direitos para a pessoa LGBT aprovado e logo depois ele foi revogado. Então, infelizmente, aqui no Tocantins a gente tem uma incidência muito grande do fundamentalismo religioso atuando na política. Hoje ainda o grande tema é que a gente quer casar as pessoas na igreja. E o que a gente diz é que ninguém quer casar na igreja que não os queira. Se a igreja acolher, vai na igreja. Se não for, vai na igreja que acolhe. Não tem isso de obrigar. Nenhuma religião obrigada a aceitar alguma coisa que não corresponde às suas regras, às suas crenças. Então, o papel de um deputado não é só propor um projeto de lei, ele também tem que promover um debate na sociedade. É o papel dele também, papel parlamentar, promover um debate na sociedade através dos seus projetos de leis. E isso a gente fez, a gente provocou um debate na sociedade, a gente fez uma campanha. Na época, os tribalistas não pretendiam se reunir de novo, eles haviam se reunido, feito o disco de estreia, e eles não pretendiam se reunir de novo. E a gente conseguiu que a Marisa Monte, o Carlinhos Brown e o Arnaldo Antunes se juntassem para gravar uma música, para compor e gravar uma música chamada Joga Arroz.
que foi a música tema do Casamento Civil Igualitário, da campanha do Casamento Civil Igualitário. Nós acabamos lançando a campanha na Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, então foi o tema da parada na época. Fizemos uma campanha chamada Nossas Famílias Existem, em que a gente pediu que as pessoas mandassem fotos das suas famílias homoparentais e diferentes. Quer dizer, foi uma campanha vitoriosa. O papel de um deputado é também esse, promover um debate e levar a sociedade a se transformar. Seu juiz já falou que o coração não tem lei. Pode chegar pra celebrar o casamento gay. Joga arroz, joga arroz, joga arroz em nós dois. Já teve mais de 15 mil casamentos, né? Até 2017, aí é uma contabilidade aí do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, mas infelizmente a gente ainda não tem nenhuma lei do casamento igualitário, né? Então realmente nós precisamos avançar, embora já exista aí uma vontade do judiciário, do executivo, né? Mas a gente realmente precisa de uma lei de casamento igualitário. Nós somos padrinhos até de um casal, que é a Wesley e a Tati, que são uma trans e um rapaz, e eles conseguiram através do casamento que eles não tinham antes, que era conseguir seu apartamento próprio, porque só sem o casamento eles não aceitavam eles somarem renda, somarem FGTS. Então, o instrumento do casamento civil trouxe bastante direito para a gente, para a comunidade LGBT como um todo. Nós fomos agredidos esse ano. Estávamos todos comemorando o aniversário de Palmas. A gente morávamos em Palmas ainda. Tava eu, Thiago e um amigo nosso, Marcos, 3 bichas, comemorando, sorrindo, falando. Ele é recém-chegado em Palmas. O pneu do carro estourou. Parei para trocar o pneu do carro. Estávamos todos fazendo uma maior festa. Era 3 mariposas trocando o pneu do carro, tudo feliz e alegre. Me chega uma viatura da Polícia Militar, a viatura encostou, o policial já desceu jogando spray de pimenta. E assim, eu sempre tive um gênio forte para a injustiça. Eu perguntei, o senhor está louco? Por que o senhor está jogando spray de pimenta? Quando eu terminei de fechar a boca, o policial desferiu cacetadas. O primeiro reflexo que eu tive sobre isso foi pegar o telefone e começar a filmar. E ele começou a agredir o Thiago e apontou uma arma para ele, que se não apagasse o que tinha havido gravado, eles iam pegar e atirar nele. E assim, quando eu peguei e fui colocar, dei o celular para ele apagar, ele bateu com o cacetete no celular e quebrou meu celular e tudo, e foram embora. Tinha apagado o vídeo e foram embora. Não houve registro da ocorrência, que eles nos abordaram, não houve multa, não houve nada. E se não houve nenhum registro na polícia, qual é o nome que se dá para agressão? Na minha opinião, isso é homofobia. A gente quer uma criminalização da homofobia que não implique em endurecimento de pena. Eu acho que tem que haver pena, mas tem que haver penas alternativas e socioeducativas. Porque se uma pessoa discrimina um casal LGBT no restaurante, por exemplo, eu não acho que o dono do restaurante deva ir para a prisão. Eu não acho que seja um caso de pena de prisão, eu acho que é um caso de pena pecuniária. Ele tem que pagar uma multa, e ele tem que pagar uma multa alta. E o dinheiro dessa multa tem que ser revertido para a educação, para a cidadania. Tem que ser revertido para programas de combate à homofobia, por exemplo. E com isso a gente dá uma segunda chance para esse cara, que foi homofóbico às vezes por ignorância, por formação social, a maneira como a gente é socializado faz com que as pessoas sejam homofóbicas. Então dá uma segunda chance para ele e ao mesmo tempo tem um efeito pedagógico na sociedade. Você querer agredir a pessoa simplesmente pelo fato dela existir, né? O que minha existência fere a sua existência, o que o meu direito fere o seu direito? Por que a gente não pode compartilhar o mesmo oxigênio? Uma amiga até que ela foi assassinada também,
A menina trans, ela falava, viado, se as bichas pararem todas, um dia o mundo para mercado financeiro, para indústria, para comércio, para governo, para tudo, porque nós estamos lá. Querendo ou não, tem bicha deputado, tem bicha engenheiro, tem bicha CEO, tem bicha jornalista, tem bicha em todas as esferas da sociedade. Se a gente se unissem e, vamos parar de trabalhar, parava tudo, ficar tudo granganado, sem funcionar. E a importância de modificar o Código Civil e mesmo mudar a Constituição através de uma PEC, de uma proposta de emenda constitucional, é justamente porque decisões judiciais podem mudar, né? Embora seja difícil no campo do judiciário, quando há uma jurisprudência, modificar. Mas tudo pode acontecer. Uma ditadura militar aconteceu no país, né? Aqui no nosso país a gente já viu o Congresso ser fechado, a gente já viu um ato institucional ser decretado por uma ditadura, por um governo ditador e restringir uma série de liberdades das pessoas. A gente já viu absurdos acontecer nesse país, no campo do direito e no campo da política. Então a gente tem que observar isso com muita atenção. Não tem que se contentar com a decisão do judiciário, nós temos que dar força de lei. A gente não vai retroceder, ninguém vai voltar para o armário. Ninguém vai voltar para o armário. E se eles quiserem que a gente volte para o armário, eles terão que usar muita violência contra nós. E para toda violência haverá resistência. Para toda tentativa de controle haverá resistência. Ninguém vai aceitar de bom grado as tentativas de botar a gente para a escuridão de novo. A gente vai acender todas as luzes que a gente puder, todas as tochas que a gente puder acender, a gente vai fazer para que o mundo, a humanidade avance. O ser humano é muito difícil lidar. Quando você já está habituado a se sentir, de certa forma, livre e alguém quer impor algo que está relacionado ao que ele acredita e que não o que você acredita, vai gerar um certo conflito para a sociedade. Aí a família joga a trans para fora. Qual o apoio que ela tem na rua? Onde que ela vai sobreviver? Como que ela vai se colocar na sociedade? A gente está num ranking muito perigoso no mundo, que é o de terceiro país que mais mata pessoas trans. Se o Estado é laico, ele tem que legislar e dar garantia de vida plena a todos os seus cidadãos e cidadãs. A gente está se transformando. A gente está enfrentando os egoístas, os reacionários, os fundamentalistas religiosos que acham que a sociedade não tem que melhorar e tratar essas pessoas com respeito, com dignidade e garantir a ela direitos. Direito básico. Direito a frequentar a escola, direito a existir com o nome que ela quer, direito à saúde, né? Direito à dignidade. Se a gente for pensar que a gente vive, né, dentro de um Estado democrático de direito, que dentro desse Estado democrático de direito a gente precisa que todos que estão incluídos, né, dentro do país, do território brasileiro, sejam cidadãos e cidadãos plenos, que haja respeito e observância à dignidade da pessoa humana, a gente precisa tratar, né, e buscar uma igualdade. Então, é muito importante que a gente tenha um reconhecimento da questão do nome social, mas não só o nome social, que ele traduza realmente a personalidade, né, e a imagem da pessoa que carrega. A questão de adaptação, para minha mãe, foi mais difícil. A gente sempre teve uma proximidade, então, para ela ter 24 anos me chamando por um nome, e na cabeça dela já ter criado uma imagem e depois ter que alterar isso, um nome que ela tinha dado, né? Que ela tinha se acostumado. Não teve resistência, né? Foi só questão de tempo e ela foi se adaptando com o tempo. Ela me aceitou. Meu pai não tem muito contato com ele, mas também não... Ele disse que quer minha felicidade, só não quer que eu passe por coisas ruins, que eu me arrependo. E a família, no geral, aceitou, de certa forma. E a gente não pode achar que o caminho é violentar essas pessoas, que o caminho é impor a essas pessoas um nome que elas não querem ter, é impor a essa pessoa a roupa que ela não quer vestir. É simples assim, é só você olhar isso. Se a pessoa for seu filho, você tem que olhar com mais atenção ainda. Porque tem pais aí aplicando violências contra filhos para poder corresponder à pressão dos vizinhos. Não, respeita seu filho, respeita sua filha. Você está aplicando muito mais violência a ele e fazendo com que a psique dele adoeça, muito mais dessa maneira do que respeitando a pessoa que ele quer ser. Eu acredito que os conflitos familiares
tem origem na fé e imposição de religião para gerações futuras. Quando uma família resolve seguir uma linhagem, uma religião, ela quer impor isso para os seus filhos, pode gerar certo conflito, porque as gerações, né, ao passar do tempo, elas vão se desprendendo mais da religião. Elas conseguem enxergar que não é a única forma de viver, que não existe verdade absoluta e que isso está enraizado nos nossos pais. E que se a gente tem uma orientação diferente de vida, um discernimento diferente do que é a vida, a gente consegue tomar decisões próprias sem depender da família aceitar ou não. No meu caso foi mais fácil porque eu já era independente financeiramente. Eu notifiquei a minha família, eu avisei a minha família, não pedi autorização de ninguém, já era maior de idade, tomava minhas próprias decisões. Amarildo e Favela da Rocinha. 25 policiais, não estou falando de um policial, estou falando de 25 policiais, associação criminosa seria a hipótese, né? Sequestram, torturam, matam e desaparecem com o corpo do Amarildo. Vem o governador do estado, vem o secretário de segurança e faz o seguinte: nós vamos apurar isso com rigor e vamos criar uma delegacia na área para dar proteção àquela comunidade. E criar uma delegacia. Aí você vai à delegacia hoje, tem 20 ocorrências por dia de desacato à autoridade, de resistência à prisão e nenhuma de abuso de autoridade. Você quer me dizer que dentro de uma favela, onde a miséria impera, ali o policial ele tem uma conduta exemplar, aquela de filme americano? Claro que não funciona assim, é tapa na cara, é esculacho, saqueiam as casas, saqueiam os moradores, é isso que fazem. Então, essa delegacia foi criada para o controle social, não foi para proteger aquela comunidade. Tanto que algumas já estão deixando de existir, como a do Complexo do Alemão, por exemplo, porque ninguém mais vai lá fazer. O que eu vou fazer no lugar onde a polícia não apura esses crimes? Sou muito cético quanto ao Poder Judiciário e mesmo às leis. Se a gente olhar o que é o Congresso Nacional, o que será o Congresso Nacional, eu te diria que as leis podem sim ser mudadas para pior. A tendência é essa. Essa perseguição só confirma e reafirma a necessidade de lutar. O que a gente vê, na verdade, é que o Estado brasileiro ele não está absolutamente preocupado com os black blocs, não. O Estado brasileiro está preocupado em silenciar vozes dissidentes. É isso, independente da forma de atuação desses movimentos. Os crimes praticados pelos pobres são investigados com o rigor da lei, são muito bem investigados. Os crimes praticados contra os pobres não têm investigação. Nós temos no Rio de Janeiro 96% dos processos de crimes cometidos contra os pobres não há sequer investigação, estão arquivados. Passam 20 anos e os processos são arquivados. Então, isso é uma justiça seletiva ou não é uma justiça seletiva? É uma justiça de classe. Não, a justiça para dizer, para punir determinada classe social, não é para punir determinado crime. Qualquer um que luta pela revolução, e nós lutamos só pela revolução, por mais nada, a gente costuma dizer que a missão de um comunista só termina quando ele morre. E sabemos que podemos pagar um preço. E enfrentaremos o que tiver que ser enfrentado com altivez, cabeça em pé, sem abaixar a cabeça para nenhum dos nossos opressores. Lei nenhuma vai ser capaz de cessar a militância. Lei nenhuma. Quem luta fora da institucionalidade, contra essa institucionalidade, sabe o tamanho do monstro que é o seu inimigo. Quando eles transformam um movimento popular numa quadrilha, o que eles estão fazendo se não abrir as portas para criminalizar toda e qualquer organização social?
Olha, o futuro ninguém sabe. O futuro a gente pensa, mas deseja um futuro daqui 2020, tá chegando 2030, né? E a gente espera um futuro assim, com contos de fada, né? E eu não sei, né? Porque a gente entra numa fase política delicada de 4 anos, de um governo que quer colocar algumas questões fora do contexto, né? Então, nessa conjuntura política, né, com a direita conservadora avançando, eu creio que a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, né, para garantir esses direitos pelo Congresso. Com certeza existe muito preconceito em relação a isso, porque se a gente admitir que essa conquista desse direito, né, de ter essa alteração do nome, a designação do sexo na certidão de nascimento, não veio nem pela medida legislativa, ou seja, não foram os parlamentares, representantes da vontade popular brasileira, né, na Casa de Leis, que entenderam que essa era uma questão que determinaria e mudaria para melhor, né, a vida dessas pessoas, dessa minoria e dessa população LGBT no Brasil. Foi uma conquista por meio de um judiciário interpretando a nossa Constituição Federal. Então, essa representatividade refletida no nosso parlamento, ela é muito falha, porque a gente tem essas contradições na nossa sociedade, realmente. É um assunto relativamente novo, né? A identidade de gênero. E a resistência se torna maior ainda quando o poder público, quando os representantes do nosso país tentam atrapalhar essa evolução da sociedade, de aceitar as pessoas, independente de como elas sejam. Uma vez que a pessoa não transgride as leis da sociedade, ela devia ser aceita como ser humano, todos iguais. É assim que a lei fala, todos iguais perante ela. E não é o que acontece, de fato. E é isso, às vezes as pessoas não veem a gente como ser humano, assim, que tem pensamento, que tem essência, que tem a feminidade, de tudo, né? De ter um laço familiar, de ter uma criança, de ter um marido. E a sociedade condena nós o máximo. Você está se envolvendo com a travestis. Mas a travesti não tem pensamento, ela não tem uma cultura, ela não tem uma questão de tudo, assim. E isso carreta muito. Ter conquistado esse direito de ter um nome no registro civil que condiz com a minha identidade de gênero, que respeita a minha identidade de gênero, me torna simplesmente um cidadão comum, como qualquer outra pessoa. A gente não busca por privilégio, só igualdade. Porque hoje eu já posso usar a minha documentação sem ser questionado, passar por despercebido, que é isso que eu pretendia, ser considerado só como uma pessoa comum, não ser questionado toda vez que eu apresentasse um documento. Sim, somos iguais, né, na verdade, né? Todo mundo é igual. Nós somos normais, né? Nós temos direitos, a gente não quer privilégio, a gente quer direitos iguais, esse mundo também é nosso. E, assim, com ou sem amparo da lei, a gente vai estar aqui existindo, resistindo, né? Mas é lógico que com o amparo da lei a gente se sente bem mais, como é que a gente fala, protegido, né? Hoje tem sido cada vez mais normal você conviver com pessoas trans e tem que ser mais. E tem que ser mais, porque a gente tem conquistado, feito essas conquistas, mas ainda há pessoas trans sendo vítimas de violência. No interior do Brasil, no chamado Brasil Profundo, ainda tem pessoas trans expulsas de casa. Ainda tem pessoas trans submetidas a tratamentos desumanos em igrejas neopentecostais. Torturam essas pessoas e que acham que vão curá-las com versículos da Bíblia, por exemplo. Ainda tem isso acontecendo. Ainda há muito sofrimento, ainda há muita difamação, ainda há muito ataque aos direitos das pessoas sexo-diversas ou sexo-dissidentes. A gente ainda tem muito a trabalhar, mas a gente já avançou muito. Eu temo muito pelo futuro do nosso país, por tudo que nós já conquistamos até agora, por tudo que as minorias já têm conquistado através de muito suor, simplesmente por egoísmo, por querer que as pessoas sigam o seu modo de pensar. O futuro do nosso país está ameaçado, principalmente nas leis para as minorias. A democracia é um sistema produtor de direitos. A democracia sempre pressupõe um campo aberto para que novos direitos possam emergir. E é típico das democracias que, às vezes, um direito colida com o outro. E quando um direito colide com o outro, o judiciário tem um papel importante na hora de fazer justiça.
Então, isso é a democracia. Novos direitos vão surgir e esses novos direitos, a reivindicação por novos direitos vai impactar a malha legislativa. E que bom que seja a democracia. A democracia é o melhor de todos os regimes. Ou, parafraseando o Churchill, a democracia é o pior de todos os regimes, com exceção de todos os outros. Eu prefiro viver numa democracia com todas as contradições, com toda a colisão de direitos que ela possa implicar, do que viver numa ditadura, do que demandar por tiranos, né, por grandes pais, por pessoas que obriguem a gente a obedecer.